As pessoas gostam de imaginar que os relatos iniciais do livro do Gênesis digam respeito a uma cosmologia, tal como seria alguma descrição da formação do universo físico. No entanto, a grande realidade é que os antigos jamais nutriram preocupações sobre as origens materiais das coisas. A própria especulação sobre o mundo material seria vã, como Platão mesmo ainda buscou sustentar em plena era clássica, como porta-voz de uma antiguidade que tentava adaptar aos tempos em transformação. A verdade apenas poderia ser conhecida no mundo das ideias, dizia. Não é apenas porque o mundo material envolveria tantas obviedades aparentes e o ser humano necessita ir além disto, mas também porque há realmente sempre várias explicações para as coisas, e a ciência sempre se mostra fraca para explicar os verdadeiros porquês finais. Ademais, quando São Paulo afirma que o amor é superior ao conhecimento, e que este deve provir através daquele, está sendo fiel ao espírito que domina toda a longa tradição judaica de preservação da verdade sagrada, contra os desvios do intelectualismo especulativo e da idolatria das formas. Infelizmente, os próprios religiosos e os espiritualistas tendem a ver nestes relatos questões científicas, produzindo uma grande confusão e conflitos desnecessários na cultura comum, através de visões distorcidas do criacionismo, por exemplo, que é tema inteiramente subjetivo, como estamos aqui a demonstrar. Alguns cosmólogos ainda se ocupam de tentar enxergar ciência nos relatos tradicionais da criação, quando na verdade ganhariam tempo se tentassem ver o assunto mais como uma obra de sabedoria, baseada em simbolismos subjetivos e de conotação ontológica. Caso exista algo de científico nessa visão criacionista, será seguramente algo humanizado e, sobretudo, espiritual, através da integração entre o humano e o divino, com mediação dos profetas e das autoridades sociais que porventura se coloquem a seu serviço. Mais exatamente, ali se acha a formulação simbólica das famosas e eficazes estratégias socioculturais sagradas, de base migratória e tendo em vista o resgate ou a reafirmação das identidades culturais, e que se repetirão algumas vezes nas escrituras através de variantes, e um sem número de vezes nas restantes sociedades através do mundo. No princípio havia o caos, diziam as antigas cosmologias. Por isto a Terra era vazia e sem forma, afirma o Gênesis, semelhante à condição da Terra Gaste das lendas arturianas, que leva por fim à demanda do Santo Graal. É preciso todo um esforço divino para preencher e dar forma a esta terra vazia.
Mas já então o Espírito de Deus pairava sobre as águas com ímpeto redentor. E tudo começa daí pela criação da luz, anterior a todo o resto, separando, literalmente, a luz das trevas, o bem e o mal, a unidade e a separatividade. Através disto, houve esclarecimento sobre a verdade, permitindo atuar no mundo com plena sabedoria e discernimento de causa. Então começa a criação da humanidade, ou da humanidade verdadeira, a bem da verdade, com corpo, alma e espírito. Isto é realizado a partir da separação das águas, quer dizer, a segmentação de uma parte da sociedade para criar através dela um novo momento cultural. Na prática, isto representa a socialização daquele princípio vocacional que comumente leva os indivíduos para as ordens iniciáticas, com seus retiros e meditações mais ou menos permanentes, estendida, porém, agora a noção de uma nação escolhida, proporcionando desta forma aquela iniciação coletiva que representa a chave para o começo das novas eras do mundo. E esta separação original das águas primordiais na criação é semelhante também à divisão do Mar Vermelho por Moisés ou do Rio Jordão por Josué, sinalizando a divisão dos tempos e da fecundação das sociedades. Afinal, a criação da vida também se dá por divisão celular. E, em meio a estas águas que foram separadas na criação, se estabelece então uma terra para se habitar, semelhante de resto à terra que Noé encontrou finalmente através das buscas da sua pomba mensageira. É a terra prometida, a terra nova de justiça da qual emana leite e mel. Esta é, pois, a base da estratégia social de Deus, que busca se valer de migrações e de processos de livramentos para renovar a humanidade. A grande tática social sagrada é migrar para evitar conflitos desnecessários, uma vez que reconhece claramente que certas situações sociais são simplesmente irresgatáveis, com dificuldades realmente estruturais. Outro aspecto, então, é tratar de contornar a superpopulação, ou aquela sociedade inorgânica de massas que recebe o simbolismo das águas caóticas. Muitas sociedades tribais também seguiram neste procedimento divisório até onde puderam. As águas representam, então, o grande símbolo da humanidade, o objeto central da operação divina, perspassando vários relatos bíblicos de redenção, do Gênesis ao Apocalipse, e sobre as quais Deus opera milagres e sinais, seja nas águas em si, seja na própria sociedade renovada. O dilúvio simboliza, pois, a reimersão da cultura na sociedade de massas, representando o caos cultural. Noé reúne seus parentes para se salvarem, assim como os pares de animais, coisa esta que pode ter um certo simbolismo, como veremos. E desta fase inicial de mitos divinos se passará então para a fase das epopeias heróicas semelhantes.
O caos havia mergulhado também a Mesopotâmia de Abraão, então desfigurada dos tempos áureos das fundações da civilização lá ocorrida, levando assim sua família a abandonar a região em busca do resgate de sagradas verdades esquecidas. A missão será retomada depois por Moisés, que determina um novo ato de diferenciação ao resgatar o seu povo do cativeiro branco no Egito. A travessia no Mar Vermelho, sob a perseguição do faraó, assinala a última etapa entre aqueles que desejavam um grande futuro inovador e os outros que preferiram permanecer no seu pequeno passado seguro. Por fim, os hebreus se assentam uma vez mais na Terra Prometida, abrindo a fase dos templos. Mas, após a consolidação da conquista, ainda ocorre a deportação para a Babilônia, depois resgatada sob a libertação de Ciro. Aparentemente, a era cristã encerra todo este ciclo. Para uns, porque a chegada do Messias trouxe uma nova economia espiritual ao mundo. E, no entanto, este seria também o fatídico momento da diáspora, impedindo a aceitação por parte dos judeus quanto à chegada do seu próprio Messias. E assim, os antigos entenderam que a vida era movimento. Onde os êxodos por vezes seriam necessários para retomar o fluxo interior da existência. E quando esta dinâmica espiritual se estancava, diziam os profetas, havia o risco do povo perecer, sofrer ocupação ou ser arrancado à força da sua própria terra. Estas são, pois, as grandes lições que nos legam a saga do povo eleito. Observando os diferentes relatos da criação, podemos notar que os esforços criadores empregam quase invariavelmente o setenário para se viabilizar. Não casualmente, ela é realizada em 7 dias ou etapas. Já no começo do Gênesis, existe então a menção aos Elohim, que no Apocalipse joanino serão chamados de 7 espíritos diante do trono. Depois tem-se a reunião do grupo de Noé para encabeçar a missão da arca. Os grandes profetas hebreus costumam ser agrupados em número de 12 com 7 principais. O mesmo se poderia dizer a respeito dos apóstolos de Jesus. A questão dos 7 sábios ressurge em várias sociedades, como a hindu, a chinesa, a grega e a nahua. Estes grupos se destinam, então, a organizar a esfera da evolução superior da humanidade, o mundo espiritual propriamente dito, reunido em torno de templos ou núcleos espirituais definidos. Trata-se daí da sublime esfera dos arcontes divinos, os governantes celestiais de que fala Platão, regendo sobre os 7 continentes do globo. Seu papel central na criação está presente em organizar os verdadeiros mundos da harmonia celestial, por assim dizer, através de um conjunto de atividades capitais de nobreza maior, responsáveis pela organização da alta cultura.
Tais disciplinas envolveriam, então, de sobremodo as artes, a educação, a religião, a ciência, a economia, a filosofia e a própria política, inspirando desta forma as sociedades e projetando paradigmas para a sua evolução, em termos que possibilite a conexão da atividade humana com as esferas superiores. É preciso observar, por fim, o papel que possui a própria questão social nestas cosmologias, na medida em que se acha no cerne da crise cultural que leva tudo de roldão, merecendo daí a intervenção divina, visando transformar o caos em ordem uma vez mais, e trabalhando nisto exatamente dentro dos preceitos alquímicos de transformação. Ou seja, assim como as próprias massas são usadas para destruir o mundo, é preciso haver um antídoto social para esta situação, criando sociedades que atuem também pela reconstrução das coisas. E nisto, os horizontes traçados pelos profetas para a humanidade são sempre os mais nobres e elevados. Neste contexto de crise disseminada, o primeiro passo é a criação de ilhas de sobrevivência, inclusive como o espaço possível das utopias, e, a partir dali, refazer toda a cultura, o convívio e organizar a subsistência necessária, cabendo também considerar a capacidade da existência nômade de alguns, útil de resto para efetuar os contatos entre os grupos afins, além de manter contato com os antigos centros humanos para fins diversos. Um dos grandes segredos é não permitir que as pessoas fiquem isoladas, para que tudo se torne um movimento capaz de crescer o suficiente para sobreviver e ainda para fazer a diferença, a ponto de deter a expansão do mal. Este é um ponto onde as utopias comumente falham, por se fecharem ao mundo, tornando-se estranhas a ele, esquecendo-se aquilo que acontece lá fora e colocando-se a seu mercê. E com isto tampouco crescem por dentro, espiritualmente e enquanto movimento. Por isto, Jesus enviou os seus seguidores às cidades para disseminar a boa nova e expandir o seu próprio movimento. As sociedades da luz não nutrem preconceitos, mas aqueles que ingressam devem adotar a sua cultura para que o grupo se mantenha unido e subsista também através da força do coletivo. Deste modo, o ponto de inflexão é a própria cultura, quer dizer, respeitar os objetivos do movimento, e quanto a isto nunca se pode transigir. O Deus de Israel era ciumento, diziam, e também seria único. A rigor, ele teria os seus motivos, por se tratar de um Deus soberano e unificador das coisas, seguindo um modelo original, de resto familiar a todo o mundo. A primeira maneira positiva de libertar a sociedade do amorfismo caótico decorre, então, através da identificação da psicotipologia humana, tendo em vista uma individuação através de grupos sociais.
resultando, num primeiro momento, na seleção bruta dos pares de animais simbólicos destinados para a Arca de Redenção. Posteriormente organizados em termos sociais, na forma das 12 tribos de Yahvé, de bases naturalmente zodiacais. O explícito simbolismo animal presente nas antigas narrativas resulta de estar a cultura ainda próxima das suas origens, marcada fortemente pela astrologia mesopotâmica. As abordagens bíblicas do assunto sempre foram, no entanto, muito espirituais e elevadas. É preciso compreender, então, a raiz religiosa deste simbolismo tradicional. O uso do termo animal para se referir a esta tipologia não era considerado ofensivo, mas sim natural. Os animais são a base da evolução humana. E a tradição reconhece isto ao transpor um fato científico para o campo simbólico ou ontológico. Na prática, animais eram considerados alimentos, e nisto a questão animal está diretamente ligada ao princípio do sacrifício. A base das religiões está justamente na ideia do sacrifício daquele animal arquétipo que resume as tendências psíquicas daquela era do mundo, seja a era de touro, de Áries ou de peixes, assim como de qualquer outra. E, da mesma forma que existe este dharma ou dever coletivo em cada era, também cabe a cada indivíduo tratar de focalizar através disto a cabeça da sua serpente interior, em prol da sua própria evolução espiritual, a fim de ser capaz de trabalhar a sua vida de uma forma superiormente criativa. Esta seria, pois, uma primeira abordagem do assunto, de natureza moral, individualizando as grandes praxes religiosas tradicionais, através do autoconhecimento. Mas o assunto também pode ser tratado em termos totêmicos ou xamanistas, no sentido de se buscar explorar o aspecto vital e mais positivo das energias psíquicas, colocando-as animicamente a serviço do mais alto. Este fato abria então a possibilidade de se forjar poderosas egrégoras templares e sociais, sempre importantes para a evolução das pessoas. Nas monarquias, os tronos tinham patas de animais para sinalizar os esforços de consagração das forças terrenas ao sagrado. A esfinge era um símbolo central dos 4 elementos alquímico-astrológicos, e como tal foi preservada no judaísmo na forma dos querubins da Arca da Aliança, assim como no cristianismo mediante a simbólica dos 4 evangelistas. Por si só, isto bastaria para dar às 12 tribos e aos 12 apóstolos uma base astrológica natural, mesmo distintas como veremos. Não obstante, estes querubins ainda voltarão a ser mencionados textualmente pelo profeta Ezequiel, e mais tarde na grande síntese que representa o Apocalipse de São João, sempre cercados pelas diferentes rodas de tempo sob as quais decorrem os ciclos da evolução. Por fim, existem razões realmente superiores nesta forma de organização, de âmbito propriamente espiritual, para além do meramente individual ou mesmo religioso e social. Levando assim a cosmocracia divina às suas últimas instâncias,
dentro da nova dispensação espiritual velada pelas profecias. Ou seja, resulta também aqui a possibilidade de ocorrerem aqueles encontros perfeitos e predestinados que se pode chamar de almas gêmeas, através das quais revelações capitais sobre a vida, a espiritualidade, a evolução e o amor poderão ser alcançadas na existência dos indivíduos, comumente com reflexos importantes no bem comum. E é aqui também onde os dois zodíacos análogos, o solar e o de Júpiter, invocados através das tribos e dos apóstolos, respectivamente, se cruzam e reúnem para produzir os 144 subsignos fartamente representados na Jerusalém celeste do Apocalipse e no paraíso hindu de Vaikunta, cujo avatar de mesmo nome reúne em si os arquétipos alusivos a estas duas esferas, a saber, o leão e o javali. Hoje vivemos tempos extremos de sociedades de massa, e as coisas estão chegando num momento em que os conflitos sociais se tornam incontornáveis, demandando novas soluções para todos. Por muito tempo se pretendeu resolver isto através da democracia, porém, e como dizia Platão, a democracia leva à anarquia e esta, por sua vez, à tirania. Já naqueles tempos começava, na verdade, uma nova época do mundo, uma certa idade de bronze, onde simbolicamente as águas passavam a dominar o mundo inapelavelmente, através do incremento do humanismo e da massificação da cultura. Talvez por isto, Platão tratou de legar para a posteridade o grande relato do dilúvio da Atlântida, provavelmente uma simples metáfora dos seus próprios tempos, ornado com elementos extraídos das fábulas dos grandes navegantes antigos. A Atlântida teve um fim, como tudo termina um dia. Antes disto, porém, é certo que esforços foram feitos para levar o melhor daquele mundo para outras regiões. Uma dessas correntes teria a sua origem na China, quando o antigo império entrou em colapso, tendo a sua meta final nas Américas, na região chamada de Fusang pelos chineses. Vindo a se fundar assim a esplendorosa civilização mesoamericana. Mais uma vez, esforços devem ser realizados agora para redimir alguns núcleos sociais mais conscientes, perdidos em meio a esta massa humana informe que as falsas utopias em vão tentam auxiliar. Demandando tais empreendimentos os esforços concentrados de todas as pessoas que nutrem em suas almas a visão do homem integral. Eis que o Brasil também representa um novo povo eleito.
porque se acha sob a influência dos grandes marcos cósmicos de evolução, no tempo e no espaço. De modo que as forças espirituais superiores já se manifestam entre nós ativamente para apontar os caminhos do futuro, tal como é a nova civilização cósmica. Por tudo isto, novas regiões do país têm sido assinaladas, demandando o êxodo urbano e a criação de novos núcleos identitários, reunidos em torno daquilo que, num primeiro momento, representa o mais essencial, que é a própria sobrevivência humana num ambiente de paz e de liberdade, em prol de uma nova grande consciência holística e espiritual.